Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos a essa videoaula. Hoje nós iremos falar sobre o sistema reprodutor feminino, conhecendo seus principais órgãos e suas funções. A adolescência é um período marcado por diversas transformações. O início da adolescência compreende a puberdade, que vai se iniciar normalmente entre os 10 aos 14 anos, provocando mudanças físicas e comportamentais, tanto nos meninos quanto nas meninas. E essas mudanças elas vão ser produzidas por meio de dois hormônios. O FSH, que é o hormônio, é uma sigla para o hormônio folículo estimulante, e o LH, que significa hormônio luteinizante. Esses dois hormônios eles vão ser produzidos numa região do cérebro, chamada hipotálamo, por meio de uma glândula que está aqui localizada, que se chama hipófise. Esses hormônios, o FSH, ele é responsável por estimular a produção e maturação de espermatozoides, que são os gametas masculinos, e os ovócitos, que são os gametas femininos. E o LH, ele induz a produção de testosterona, que é o hormônio sexual responsável por desenvolver as características sexuais masculinas, como, por exemplo, a mudança de voz, o crescimento de pelos no rosto, nas axilas e na região pubiana. E a progesterona é o hormônio sexual responsável por desenvolver as características sexuais femininas, que no caso é o crescimento dos seios, o alargamento dos quadris e o surgimento de pelos nas axilas e na região pubiana. E agora a gente vai conhecer sobre o sistema reprodutor feminino e tem outra aula aqui no canal falando especificamente do sistema reprodutor masculino. O sistema reprodutor feminino, que também pode ser conhecido como sistema genital feminino, ele é responsável por produzir os ovócitos, que são os gametas femininos, os hormônios como o estrógeno e a progesterona, e também é um sistema que vai abrigar o bebê em desenvolvimento. E esse sistema ele vai ser formado por uma região externa e uma região interna. Essa região interna ela é composta pelo útero, que é um órgão muscular oco, como vocês podem ver aqui pela imagem, que é responsável por abrigar o embrião em desenvolvimento e também participa da menstruação. Temos aqui também os ovários, ó. Percebam que existem dois ovários, do lado esquerdo e um do lado direito. Esses ovários, eles são glândulas que vão produzir os ovócitos e os hormônios sexuais femininos, que é o estrógeno e a progesterona. E temos aqui as tubas uterinas, que são responsáveis por conduzir esse ovócito depois que ele maturar, vai conduzir esses ovócitos aqui até a parede uterina. E aqui é o canal vaginal, que é o canal em que vai sair aqui a menstruação ou também participar do nascimento do bebê. E aqui é uma imagem lateral também desses órgãos internos. Foi representado também aqui a bexiga, o reto, o ânus, só mesmo porque eles estão próximos, né, desse sistema, mas eles não fazem parte do sistema genital feminino. E na região externa, a gente tem aqui o Monte de Vênus, ou também pode ser chamado de Monte Pubiano, que é onde ficam os pelos, o clitóris, que é uma região que tem várias terminações, bem sensível, o meandro uretral, que é por onde vai ser secretado o xixi, lembrando que a uretra não faz parte do sistema genital feminino, ela faz parte do sistema excretor.
aqui a entrada da vagina, temos aqui o períneo, que é uma região intermediária aqui entre vagina e ânus. Aqui temos os lábios maiores e os pequenos lábios. E toda essa região externa também pode ser conhecida como vulva. Agora nós vamos entender um pouquinho um processo que é chamado de ovulação. Quando a mulher inicia a puberdade, todos os meses ela vai ter que liberar um gameta feminino, ela vai ter que liberar um ovócito. Os ovócitos, eles começam a se desenvolver no ovário. Então, aqui, nessa imagem, nós temos um recorte do ovário. Um conjunto de células chamado folículo é o que vai permitir o desenvolvimento do ovócito secundário. Então, quando ele começa a se desenvolver, o ovócito ele é chamado de ovócito primário. Então, esse folículo ele vai se desenvolvendo, vai multiplicando suas células, vai crescendo até atingir o ponto de maturação. Quando ele fica maduro, ele se rompe e libera o ovócito. Então, esse ovócito aqui desenvolvido é chamado de ovócito secundário. E essa liberação é o que nós damos o nome de ovulação. E após ocorrer a ovulação, as células do folículo que restaram, elas aumentam de tamanho e formam o corpo lúteo. E esse corpo lúteo, ele vai produzir a progesterona, que como eu já falei para vocês, é o hormônio que permite o desenvolvimento das características sexuais femininas. E como se não ocorrer fecundação, esse corpo lúteo, ele vai se degenerar, ou seja, ele deixa de existir, formando uma cicatriz no ovário, que é chamada de corpo albicans. Então, qual o intuito da ovulação? A ovulação, ela é um fenômeno que existe para estimular a fecundação, ou seja, a união entre o gameta masculino e o gameta feminino. Agora a gente vai entender um pouquinho. Então, todos os meses que a mulher libera um óvulo é para que ocorra a fecundação, para que ocorra a reprodução, né? E aí, se ocorrer uma relação sexual entre um homem e uma mulher e ocorrer a entrada aqui de espermatozoides, que é o gameta masculino, se ocorrer essa união, como vocês podem ver aqui nesse GIF, vai ser formado o zigoto e que esse zigoto vai se multiplicar até formar o embrião. Então, o embrião ele vai se alojar aqui na parede uterina para receber a alimentação, se desenvolver e crescer. Porém, nem sempre ocorre fecundação, ou seja, nem sempre ocorre uma gravidez. E aí, nesses casos, é o que a gente chama de menstruação. Então, a menstruação nada mais é do que o rompimento do endométrio, que é um tecido aqui que reveste a camada interna do útero. E o endométrio se rompe e parte dele vai ser eliminada juntamente com o ovócito, que não foi fecundado, e sangue, que esse sangue ele é proveniente do rompimento de vasos sanguíneos uterinos. E aí sai aqui pelo canal vaginal. E assim que há a ovulação, aqui, como podemos ver, vai aumentar os níveis de progesterona e de estrógeno, que são os hormônios responsáveis por preparar o útero para receber um possível embrião. E aí esse ciclo menstrual, que ocorre normalmente em torno de 28 a 30 dias, ele é dividido em 3 fases. A fase pré-menstrual, que é aquela em que o ovário vai estar produzindo o ovócito secundário para ser aqui eliminado e os níveis de progesterona vão estar altos, juntamente com de estrógeno também.
E aí, como não houve nenhuma fecundação, o corpo lúteo ele vai ter que ser degenerado, que é o que sobrou, né, lá do folículo, e vai ocorrer aqui a menstruação. E aí, quando ocorre essa menstruação, que o corpo entendeu que não houve gravidez, os níveis de estrógeno e progesterona eles vão diminuir na etapa aqui menstrual. E a que ocorre em torno de 1 a 7 dias, dependendo do fluxo de cada mulher. E depois que ocorre essa etapa, vai novamente ser formado um novo ovócito secundário até chegar à próxima etapa, que é a ovulação, que ocorre normalmente 2 ou 3 dias antes aqui da ovulação. No caso aqui é o período fértil, é o período em que a mulher ela está mais propícia para receber um embrião. E aí, depois que esse ovócito é eliminado, vai para a etapa pós-menstrual, que é onde o corpo lúteo vai ser degenerado para depois novamente voltar o ciclo. E aí, no período pré-menstrual, pode ocorrer da mulher apresentar alguns sintomas físicos ou psicológicos da TPM, que é a tensão pré-menstrual. Os sintomas físicos podem ser sensação de fadiga, inchaço, dores de cabeça, dores no corpo, sonolência, aumento de peso, seios inchados e doloridos, distensão abdominal, fome excessiva ou falta de apetite e o surgimento de acnes, enquanto que os sintomas psicológicos podem ser irritabilidade, tristeza ou depressão, tensão, ansiedade, insônia, raiva sem razão, baixa autoestima, sentimentos violentos e dificuldade de concentração. Então, esses sintomas eles vão variar de mulher para mulher. Em algumas pode ocorrer de uma forma mais forte, e em outras de alguns sintomas mais leves. Mas é preciso que você conheça como que é o seu ciclo, para que você possa fazer algumas coisas para melhorar os desconfortos, como por exemplo, colocar a bolsa de água quente, né, na região abdominal em caso de cólica, tomar algum remédio recomendado e em casos de depressão, uma tristeza profunda, ou ansiedade, é recomendado que você procure um médico. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.